Bom dia a todos que seguem a HS Edições. Aqui quem fala é Heriberto. Estou iniciando aqui a aula 2 da oficina de escrita criativa. E a aula de hoje a gente vai falar sobre o- detalhes importantes para quem está desenvolvendo a escrita, né? Quem entender que a escrita é uma profissão. Você começar a escrever a sua história desvendando o mundo da escrita. Vou pular os detalhes aqui, vou dar continuidade. É o slide. Um prazer estar com vocês. Escrever é uma profissão. Como a própria aula diz, escrever é uma profissão. Então, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de exercitar nossa criatividade e a gente precisa ter persistência. Quando a gente vai lidar com a escrita, a gente tem que entender que quanto mais a gente ser persistente, quanto mais a gente se dedicar, mais resultado a gente vai ter. E quanto mais a gente se esforçar em reescrever nosso texto, mais a gente vai exercitar nossa criatividade. O maior desafio de quem está iniciando a escrita é ser autocrítico o suficiente para olhar para o seu texto e entender que ele precisa melhorar. Então, muitas vezes a gente tem que baixar nosso ego. Ah, eu fui premiado, eu conquistei isso, esse prêmio aqui, eu fui aprovado nesse concurso. Gente, não se iludam com isso. Nem sempre os critérios de uma aprovação, ele define que você já está maduro o suficiente na sua escrita. Você pode muito bem ser aprovado num concurso e não ser aprovado em outro. Por quê? Porque a escrita tem muito disso. A gente sempre tem que estar buscando evoluir nossa escrita. Eu já passei em alguns concursos e outros não. Às vezes tem cartas marcadas, às vezes tem seleção, às vezes não tem seleção. Muitos autores são selecionados, por exemplo, em antologias, não na HS Edições, mas de outras, até que eu já participei lá atrás, que não tem seleção. Pagou, entrou. Aí quando ele se depara com as nossas antologias, por exemplo, que tem seleção, ele, poxa, por que eu não fui selecionado? Mas não é desespero, ele só tem que entender que talvez ele tenha que maturar um pouco mais a escrita dele, é ele ou ela. Então, escrever, na verdade, é isso. Você tem que se dedicar, você tem que exercitar a sua criatividade, você tem que persistir. Porque todos os dias vai ser um desafio sentar numa mesa e escrever um livro. Eu vou tocar num tema aqui, que é o reconhecimento e valorização cultural. Gente, a gente vive num país que ele tem muitas mazelas mesmo. Muitas mazelas são intrínsecas, elas são vivas na nossa cultura brasileira. E o maior problema do Brasil, antes de ser social, ele é cultural. Existem muitas pessoas, por exemplo, que são pobres por problemas culturais, por comportamentos culturais, comportamentos dos seus antepassados. Eu não posso chegar para o meu filho e dizer: filho, papai é negro, morou em comunidade, sofreu a vida inteira e ele é uma vítima da sociedade. Aí eu olho para o pai, para o meu pai, eu não vou botar a culpa no meu pai pelas escolhas dele, mas eu sofri as consequências das escolhas dele. Não foi ninguém necessariamente à minha volta. E hoje eu tento ser para o meu filho o pai que não vá fazer, que não cause sofrimentos com as minhas escolhas nele, que cause impacto das minhas escolhas. Então, a gente vive nesses problemas culturais. Eu não fui incentivado a ler, e eu incentivo meu filho a ler. Isso é o primeiro passo para a gente mudar os nossos problemas culturais. Quantas pessoas não são incentivadas a ler? É necessariamente a culpa do governo? Claro que o governo não incentiva ninguém a ler. Nem vai incentivar a ler. O governo não quer que as pessoas leiam. O governo não quer que as pessoas estudem. Governo nenhum. Independente da ideologia do partido, nenhum governo está interessado que o povo leia, que o povo adquira conhecimento. Porque talvez se as pessoas leem, talvez elas nem vão votar. Talvez elas olhem para todos as campanhas políticas e digam: não tem nenhuma que represente de verdade.
Porque as pessoas vão estar instruídas, elas não vão votar por qualquer coisa, por qualquer barganha, por qualquer promessa inválida. Então, por isso que basicamente a população brasileira é mantida na ignorância. E isso reflete na, na nossa literatura, que apesar de a literatura brasileira ter grandes nomes e ser rica com sua diversidade, nem sempre o escritor é valorizado como uma figura cultural de peso. Quantas pessoas não olham para muitos de nós e acham que nós somos pessoas qualquer, como se fosse um vendedor de fruta, que não adquirimos conhecimento, que não temos conhecimento algum, que não somos capazes de sentar numa mesa e dar uma palestra, de debater um determinado assunto. Então, isso é muito culpa, é culpa também nossa, culpa das instituições, é culpa das ONGs. O reconhecimento, muitas vezes, ele se restringe a círculos literários e acadêmicos, e poucos autores ganham, se tornam figuras públicas com visibilidade. A falta de programas de incentivo e de bolsas de criação literária, com maior atenção à mídia, para a literatura, e são desafios para o reconhecimento do trabalho do escritor. Porque o escritor, hoje em dia, ele está muito preso às redes sociais. É bom participar de academias virtuais, sim, mas eu não posso sentar dentro dessa zona de conforto. A gente está olhando para um novo cenário literário brasileiro que dá a impressão que a gente está caminhando muito bem, quando a gente, na verdade, não está. A gente precisa evoluir muito mais. A gente está sentado numa zona de conforto literária, a gente tem autores hoje em dia que têm títulos virtuais que eles pouco simbolizam na prática, porque esses autores não são lidos. A pessoa é acadêmico dentro de uma academia de letras, ela é delegado, ela é embaixador da paz, ela é condessa, ela é duque, ela é príncipe, ela é condessa, mas não tem leitores. Quando ela publica seu livro, poucos querem adquirir a sua obra. Ela não tem um pequeno público ali de 30, 40 pessoas para publicar, para adquirirem sua obra. Para ela todos os meses ir lá sentar, trabalhar, criar novos livros, publicar novos livros e conseguir viver dessa leitura pelo menos o mínimo possível, mas conseguir ter uma renda ali interessante, que ela possa prestar outros serviços, fazer outros trabalhos, mas que a literatura seja parte da renda mensal dela. E muitos vivem de títulos e não se preocupam com isso. E não é só pela questão financeira, mas a questão de conquistar o seu espaço na literatura. Muitos estão inseridos dentro do mercado, mas não têm a visibilidade dentro do mercado. E se não tem a visibilidade, a gente vai continuar nessa coisa de remar contra a maré. Essa coisa de continuar arrumando culpados. Aí lá atrás é racismo, é preconceito, é isso, é aquilo outro, mas nada muda. A gente fica sempre dentro do mesmo modus operandi. A gente não consegue mudar os vícios culturais nossos. É inadmissível um país de mais de 200 habitantes, uma cervejeira conseguir fazer algo que as livrarias não conseguem, que é colocar a cerveja dentro da casa de quase todos os brasileiros. Olha que a maior empresa do nosso país não é uma livraria, não é uma editora, é uma empresa que vende bebida. E tem alguma coisa errada. Isso já mostra como é a cultura do nosso país. A maior empresa do nosso país é uma empresa que vende bebida. Então a gente tem que olhar para isso, e refletir. Refletir se a gente está no caminho certo mesmo, se a gente está fazendo a coisa certa, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um poema que eu escrevi, e a gente aqui vai falar um pouquinho sobre as rimas, né? O primeiro verso rimando com o segundo verso, e o terceiro verso rimando com o sexto verso. O quarto verso rimando com o quinto verso. Como vocês podem compreender, não são versos metrificados, é um chamado poema de rima livre. É rimado, mas não precisa de métrica. É um estilo que eu escrevo particularmente, eu me sinto à vontade de escrever dessa forma. Estou mostrando ele apenas como um exemplo.
Ninguém precisa copiar esse estilo, ninguém precisa copiar essa técnica. Como eu disse, o autor ele tem que ser autoral, ele tem que buscar seu próprio conceito. E, mas fica um exemplo de rima que o autor pode utilizar. Você pode rimar o primeiro verso com o terceiro. Você pode rimar o segundo com o quarto, num quarteto, ao invés de fazer um sexteto, como eu fiz aqui. Passar aqui falar um pouco aqui da crônica sem poesia. Gente, isso aqui é uma crônica sem poesia, que é uma crônica comum que a gente vê nos jornais, que a gente vê nas revistas, que são crônicas do cotidiano. Aqui eu criei uma personagem, um livro, ela tem um livro de crônica chamado Retalhos de Gabi, que é como se fosse um diário, onde ela senta no seu mundinho ali e fala sobre os seus dias, como se foi seu dia, como foi seu momento que está passando na sua cabeça. Vou ler um pouquinho ela aqui. Estou sem escrever, infeliz. Esse relacionamento que nunca vinga me deixa pirada, com minhas ideias desopilantes que não desopilam. TPM 30 dias nos meios, uma carapuça de garota feliz, sempre me deixando bem vestida. Estou pensando na loucura de hoje, começando a entender o que não entendo. Tirar foto para postar nas redes sociais. Batom preto pode ficar legal. E quem sabe pintar os cabelos e fazer a unha pela quinta vez em 3 dias. Igreja, famílias, amigos, cinema e do que mais eu preciso. Eu sou mesmo normal. Percebam a utilização dos elementos do cotidiano, né? Da vida da mulher, das coisas que cercam ela, dos acontecimentos que estão em volta da vida dela. Tem um tom ali de sarcasmo ali na crônica, umas ironias para ela mesma, umas autocríticas e reflexões. Isso é muito importante você fazer esse jogo, sabe? E por que eu gosto de escrever sempre dessa forma? Porque o leitor, além de estar buscando entretenimento, ele tem que ser instruído também. A gente tem que estar ensinando algo ao leitor. É importante o escritor estar preocupado em ensinar algo ao leitor, deixar algum legado na sua escrita. E aqui é uma crônica com poesia. Diferente da crônica sem poesia, ela tem ela tem uma melodia, ela tem uma sonoridade, a estrofe é pensada, a estrofe não, o parágrafo é pensado de uma forma mais poética. Ele é idealizado e escrito de uma forma mais poética. Então, vocês vão perceber agora como cada palavra é colocada dentro do texto. Eu preciso de silêncio, desses silêncios que se fazem por si só. Silêncio que fica alojado na alma, que nos deixa tão pequeno no meio do nada. E pensando nisso, eu abro a janela e dá para ver a rua, para olhar o subúrbio ainda despertando com os olhos remelados em seus barracos golpeados pelos raios de sol. Eu preciso de silêncio. Silêncio para abrir a janela e sentir a brisa, timidamente e despretensiosamente, atravessar as vestes de minha cidade que chora como uma leoa que perdeu o filhote e o carrega na boca, para que os urubus não comam o cadáver. Nós precisamos de silêncio. Precisamos de coragem, coragem para encarar mais uma vez essa selva de pedras, para respirar nessa fumaça, pegando firme no batente para comprar água potável que se possa beber. Isso é o trecho de uma crônica do livro Crônicas do Amanhã que eu escrevi. E todo o livro ele é baseado nessa estética reflexiva e poética. Então, essa crônica também pode ser definida como prosa poética, como muitos chamam. A crônica poética também pode ser prosa poética. Como eu falei, o que é prosa poética? Prosa poética é uma crônica escrita como poesia. Gente, quando você for escrever um texto em prosa, escreva em parágrafo, como se fosse uma redação. E os parágrafos, gente, não existe parágrafo de uma linha, como eu falei ontem. Construa um parágrafo. Pronto. Eu não posso chegar aqui, dar um enter e continuar na página de baixo. Eu não posso chegar depois desse ponto do nada, dar um enter e continuar na palavra de baixo. Meu texto ainda é um parágrafo. Isso aqui, essa parte inicial de eu preciso de silêncio até cadáver,
é uma introdução da crônica. Aí vem o desenvolvimento que começa em nós precisamos, não vai até beber, ele continua ainda mais esse desenvolvimento. E lá no final da crônica tem uma conclusão. Ou seja, a regra da redação, ela segue para a crônica, ela segue para o romance, ela segue para o conto. O escritor que escreve em prosa, ele tem que escrever em parágrafo. Não existe ele escrever em prosa, achar que ele está escrevendo poesia. Quando ele vai escrever uma frase, uma palavra, dá ponto, na outra linha. Não existe isso. Isso é um erro crasso que eu vejo muitas pessoas cometerem. Não cometam esses erros. Eu falei do Olavo Bilac na aula 1, sobre uma crônica que ele escreveu para um amigo. Um amigo estava querendo vender uma casa, um sítio, na verdade, e aí pediu para ele escrever um livro. E o que ele escreveu, né, a propaganda que ele escreveu foi essa aqui. Vende-se uma encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer. No extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece uma sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e lhe perguntou se tinha vendido a propriedade. O amigo respondeu: Nem pensei nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que possuía. Veja o que é um poeta descrevendo algo. Ele escreveu um texto em si, era uma propaganda, era uma mini crônica ali sobre a venda de um imóvel, mas ele escreveu com poesia. Seria uma, como chamam de prosa poética. Então, ser poeta, muitas vezes é isso, é a gente descrever as coisas em nossa volta e a gente buscar beleza dentro daquele asfalto, dentro daquele caos ali que nos habita, ali que nos cerca. Então, a gente, como nós, como poetas, a gente tem esse desafio. Tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Domine a arte da escrita. Mestreie a linguagem. Que é o que eu quero dizer com isso? Explore a gramática, a sintaxe, o vocábulo, a estrutura das frases. Experimente diferentes estilos e tons para encontrar sua voz. Gente, antes de mais nada, vocês escrevem português. Não inventem pontuação que não existe. Não queiram fazer o que não deve, na verdade. Lembre-se disso. Eu sei que existe a liberdade poética, mas a liberdade poética não quer dizer que eu vou escrever o português errado. Então a gente tem que ter atenção nisso aí. Não esqueçam de revisar o texto. Eu sei que a gente, muitas vezes, principalmente quem escreve no celular, escreve com pressa, erro de digitação normal. Não é problema isso. Mas a gente não pode ter essa falta de atenção, principalmente quando a gente vai enviar um texto. Desenvolva uma técnica da narrativa, aprenda sobre o enredo, os personagens, o diálogo, o ritmo, a construção dos mundos. Domine ferramentas para contar histórias cativantes e memoráveis. Então, o que eu quero dizer com desenvolver a técnica narrativa? É muito interessante eu, antes de escrever, eu pensar no que eu vou escrever. Eu tenho um esboço na mente, uma terra rabiscado, sobre o que eu quero escrever. Eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre uma mulher atravessando uma rua e indo em direção ao supermercado. Meu poema vai ser sobre isso. Eu desenvolvi um enredo. A partir de então, eu vou construir um mundo ali onde essa história vai se passar e vai acontecer. Então, é muito bom o autor ter atenção a isso para desenvolver sua escrita, escrever bons textos, bons poemas, boas crônicas, boas prosas e tudo mais. Aprimore a escrita creativa. Como é que se aprimora a escrita criativa? Exercita exercício de escrita criativa, leitura, workshop, mergulhe em gêneros que te fascinem, que explore formas de expressão. Participar de oficinas é importante. Participar de workshop é importante. Exercitar a escrita criativa é importante. Técnicas, existem várias técnicas de escrita criativa. Então, olhar para essas técnicas, estou dando muitas aqui para vocês, muitas.
muitas técnicas aqui para vocês, mas vocês podem criar suas próprias técnicas, criar seus próprios exercícios de escrita. Então é muito interessante pensar dessa forma. Então, busquem feedbacks construtivos, não fiquem refém de elogios. Os elogios nem sempre eles não levam à evolução. A pessoa pode dizer que está ótimo, está muito bem, mas está uma porcaria. Que a pessoa gosta de você, porque a pessoa às vezes é mentirosa, que a pessoa é falsa, que a pessoa não quer te magoar. A pessoa vai lá e diz que está bem. Mas, na verdade, seu texto precisa evoluir. Tenham atenção nisso. Desvende o segredo da escrita. Revisar com cuidado, aprimorar a estrutura, refinar a linguagem e construir um legado literário. Revisar com cuidado, pede para alguém dar uma lida, pede para alguém ler para você, diz, ó, tá legal isso aqui. Existem hoje em dia aplicativos que fazem revisão textual. Se puderem usar, use. Mas nunca fique refém do robô. O robô vai fazer besteira. Tenho certeza disso. Peçam para pessoa, uma pessoa mesmo, que possa fazer isso para você no 0800 de preferência. Amigo meu, escreve isso aqui. Ah, eu li esse poema aqui, eu escrevi esse poema. Dá para tu dar uma olhada? Não façam vocês sozinhos. Sempre tem alguém para corrigir o texto para vocês. Um amigo, alguém da sua casa, um filho, uma filha, um parente, um colega, qualquer pessoa. Escreveu o poema, envia para a pessoa. Dá uma lida e vê se tu acha que tá legal. Entendeu? Dê uma olhada nisso. Aprimorem a escrita. Depois que leem, releiam novamente o texto, reescrevam, aprimorem a escrita de vocês. Sempre façam a questão de refinar a linguagem, buscar palavras expressivas mais eficazes. Sinônimos. Eu estou escrevendo uma palavra, vou buscar o sinônimo dela para dar uma rebuscada no meu texto. Não exagerem na questão de rebuscar. Lembrem-se que vocês estão escrevendo para serem lidos e vocês nem sempre estarão ao lado do leitor para explicar o que vocês escreveram. Então tenham cuidado com o excesso de rebuscar o texto. O texto ele precisa ser claro e objetivo, então ele tem que ser compreendido pelo leitor. Então, se você exagerar no rebuscado, talvez o leitor não compreenda o que você escreveu, tá bom? Construam o seu legado literário. Construam, criem um portfólio, escrevam, produzam livros, abram um Word, página 4, tamanho 4, comecem a digitar, poema um, nomeie o poema, vai embora. Dá um enter na outra página, tudo num arquivo só, não faça um poema por página, escreva tudo poema num arquivo só, dá um enter, continua na outra linha e assim vai. O escritor tem que ser um observador do mundo. O que é ser um observador do mundo? É estar atento às experiências cotidianas. A vida é um rico manancial de histórias. Observem as pessoas, os lugares, as situações, os diálogos. Descubram as emoções que permeiam o dia a dia. A gente está repleto de experiências lá fora, repleto de experiências que cruzam nossos caminhos, que nos desafiam diariamente. Então, busquem isso. Sentimentos e ideias, explorem o universo interior, mergulhem nas suas emoções, nas suas reflexões e pensamentos. Deixem a alma de vocês fluir. Como eu disse, libertem-se de qualquer dogma, de qualquer ideologia. As ideologias aprisionam os escritores. Os escritores têm que estar livres para pensar e olhar para um determinado fato, um determinado assunto, com os dois lados da moeda. Não existe essa do escritor só olhar um lado da moeda. Olhar um lado da moeda, apenas um lado, ter só essa visão egoísta e egocêntrica de olhar apenas para um lado é ser preconceituoso, mesmo acreditando que não é. Então, olhem para os dois lados da mesma moeda. Existem duas dores, muitas vezes, cada uma sentida de uma forma diferente. Não quero dizer que você deve ser maleável com tudo, mas escutem os dois lados. Às vezes existe um meio termo nesses dois lados. E esse meio termo é o que mais é importante. Criem narrativas envolventes. Transforme suas observações em narrativas cativantes. Lembra lá das experiências cotidianas e dos sentimentos que a gente tem. Transforme tudo isso em narrativas cativantes. Crie personagens memoráveis, enredos emocionantes e diálogos vivos. Deixem sua marca na literatura. Isso é muito relevante. É assim que vocês vão conquistar leitores e encantar corações.
construa sua carreira literária. Como? Participando de workshop, invista em livros, em revistas e materiais, compre em livros de escrita criativa. Eu estou dando alguma dica de alguns que eu escrevi, mas existem outros, vou dar dicas também. Mas busquem se instruir, busquem aprender, leiam, participem de workshops, oficinas como essa, de palestras, escutem pessoas renomadas falarem, pessoas que têm estudo técnico da escrita profissional. Participem de grupos de leituras também, se possível. Entrem, não digam que são escritores, que geralmente os leitores não gostam de participar de grupos de leituras e ter escritores dentro de grupos de leituras. Eles têm um certo preconceito com o escritor ali dentro, porque o escritor, eles dizem que o escritor só vai falar coisa boa do seu livro e não querem que escritores façam propaganda dos seus livros. Mas participem para vocês entenderem qual é o universo do leitor. A gente escreve para leitores, a gente não escreve para escritores, a gente não escreve para a gente mesmo, a gente escreve para que as pessoas leiam. E a opinião delas e a percepção delas sobre o que a gente escreve é muito importante. Crie um portfólio, por fim, como eu falei, construam um legado de vocês. Façam das redes sociais de vocês um portfólio. Não postem poemas inteiros, não postem textos inteiros dentro do seu Instagram. Porque se você está postando lá completo, quando você publicar seu livro, se está de graça na sua rede social, porque a pessoa vai comprar. Então, dê só um pouquinho do doce, não dê o doce inteiro. Coloque lá um trechinho e diga, trecho do livro tal à venda não está. Entre em contato no meu direct. Pronto. É assim que você faz a sua propaganda. É assim que você constrói seu portfólio. E por fim, desafios e recompensas da escrita. Tempo e dedicação. Escreve. Escrever exige tempo e dedicação. Reserve um espaço tranquilo para se concentrar e criar. Como eu falei, a escrivaninha, o computador, um tempo, cria uma rotina. Eu vou escrever amanhã, todo dia de 9 horas da manhã. Eu vou escrever todo dia de 7 horas da manhã. Eu vou escrever todo dia quando eu chegar do trabalho, lá para as 8 horas da noite. Tomo uma janta, tomo um banho, relaxo. Depois vou lá, sento lá, escrevo um pouquinho, leio. Nesse cantinho onde você vai ler seus livros também, você vai se inspirar, escute músicas. Use os elementos que possam exercitar a sua criatividade. Supere os obstáculos. A jornada do escritor não é isenta de desafios. Enfrente os bloqueios criativos. Tá com um bloqueio, não sei como abordar determinado tema. Escute, use elementos que possam abordar o tema. Leia livros que abordem o tema. Leia histórias que abordem o tema. Assista filmes que abordem o tema. É, escute músicas que abordem o tema. E tudo isso vai te desbloquear. Mas enfrente esses obstáculos e supere. E recompensas da escrita. A escrita é uma jornada literária de autoconhecimento, expressão, impacto. Compartilhe suas histórias, inspire os outros e deixe seu legado no mundo. Isso, gente. A maior recompensa do escritor é deixar um legado. Ele olhar para dizer, eu fiz a minha parte, eu fiz algo bacana. E as pessoas vão lembrar de mim, queiram ser lembrados pelo que vocês escreveram. Isso é o suprassumo da vida do escritor. Ele conseguir deixar o seu legado. Como eu falei, Monteiro Lobato, falei do Jeca Tatu, falei da Emília. Essas pessoas, esse cara, ele deixou o legado dele. Ele sempre vai ser lembrado pelo que ele escreveu. Não necessariamente por que ele é, mas pelo que ele escreveu. João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, José de Alencar, todas essas, Cecília, Clarice, Cora, todas essas pessoas vão ser lembradas pelo que ela escreveu. Talvez essas pessoas, como pessoas, elas nem sejam tão interessantes como elas são na sua escrita. Então, o seu legado como escritor, ele tem que ser o melhor de você. E busquem sempre o melhor de você. Como eu disse, você só vai evoluir como escritor quando você evoluir também como pessoa. Sejam pessoas melhores. Busquem sempre olhar para o mundo de uma forma mais positiva. O mundo precisa disso. O mundo precisa de vida. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de sentimento, caridade, paixão, sabedoria. O mundo está carente de livros e carente de bons escritores. Exerçam a literatura de vocês. É isso aí. Um prazer estar com vocês. Deixem um like e compartilhem essa oficina espetacular. Tem sido dias interessantes. Tenho aprendido bastante com vocês também. E é isso. Um abraço a todos. Até a próxima aula.
O mundo precisa de amor, o mundo precisa de livros.